Olá pessoal, bem-vindos ao Conexão Escola. Esse é o quadro Conectar-te. E hoje nós vamos fazer uma entrevista com o artista e escritor Heleno Godoy. Vamos conferir? Meu nome é Heleno Godoy. Eu não posso dissociar as duas vertentes da minha vida. Eu sempre fui escritor e também artista plástico. A situação de escritor e a situação de artista plástico combinaram na década de 60. Eu continuei levando essas três coisas: a carreira como professor, a carreira como escritor. Eu publiquei meu primeiro livro em 1968. Em 69 eu publiquei meu primeiro e até agora único romance. Eu já comecei outro, mas não terminei. Participei de todos os salões que existia, continuei trabalhando como artista. Produzi as gravuras que estão aqui na exposição hoje aqui do MAG. Ganhei prêmios em salões de artes plásticas, primeira Bienal de Artes Plásticas de Goiás, mas a partir da década de 70 eu abandonei as artes plásticas. Eu tinha que sobreviver, não havia, como eu disse anteriormente, condições de artista plástico sobreviver apenas de artes plásticas, porque nós não tínhamos mercado, de arte. E todos os professores que eu tinha, que eram também artistas plásticos, e que pintavam, ou faziam gravura, ou faziam escultura, eram professores. Na verdade, eles não dependiam de vender obra de arte para sobreviver. Não estou dizendo que valeu a pena abandonar as artes plásticas. É que eu entendi que, como linguagem, como forma de dizer as coisas, eu preferia a literatura. De lá para cá, eu já publiquei mais de 20 livros, já organizei livros, e me dediquei à minha carreira como professor, docente. Eu já comecei como professor de ensino superior. O que eu nunca fiz foi abandonar o campo artístico para a atuação, seja como professor de literatura, seja como escritor, especificamente de artes plásticas. Eu parei porque eu tinha que levar a vida adiante e eu não podia esperar mercado de arte. Mas eu sempre consegui conciliar essas duas coisas, o trabalho com artes plásticas e o trabalho com a literatura. A escolha, a opção mais definitiva em termos de artes plásticas foi pelo abstracionismo. Se vocês filmarem e olharam, eu escolhi o abstrato. Por quê? Como forma de linguagem para dizer as coisas. Na verdade, eu quero corrigir. Não é bem para dizer uma coisa, mas para fazer uma determinada coisa. Nesse aspecto eu concordo, tenho grande admiração, influência na minha carreira literária, não nego, do grande poeta brasileiro, um dos maiores da língua portuguesa em todos os tempos, João Cabral de Melo Neto. Perguntado uma vez sobre o que ele quis dizer com um poema, ele respondeu, mais ou menos assim, porque eu não sei de cor, ele explicou, eu não quero dizer, eu quero fazer. Aquilo que eu disse aparece através da forma como eu fiz. O artista, na verdade, não tem, eu concordo com essa ideia, ela não é minha, eu apenas concordo com ela, o artista não é correio-telégrafo, o artista não é mensageiro, e agora com TikTok e WhatsApp e outras coisas, artista, nós não somos, eu estou falando nós porque eu me incluo como escritor,
nós não somos mensageiros de coisa alguma. Porque, na verdade, o nosso trabalho não depende de nós. Quando a gente diz assim, o que você quis dizer, parece que eu já tenho previamente uma ideia, concebi essa ideia e vou fazer uma coisa para exprimir essa ideia. Mas bate diante do espectador que fica aqui na frente do quadro e não entende. Por quê? Porque o processo da comunicação, mesmo quando ele é apenas para dizer coisas, ele ainda depende do receptor. Ele pode entender claramente aquilo que é claro, ele pode entender confusamente aquilo que é claro, e ele pode entender claramente aquilo que é confuso. O processo da comunicação não é só o artista que tem uma coisa a dizer e o espectador ou o leitor vai entender direitinho. De jeito nenhum. Vai depender de uma série de coisas. Na verdade, acho que a arte existe para denunciar e não necessariamente para louvar ou só para criticar. A arte existe para falar sobre a obviedade da vida, aquele que está na frente, na nossa cara, mas nós somos incapazes de perceber, porque assim, quando eu falo nós, assim, a totalidade, a maioria das pessoas. Para provar que a arte existe a poesia. Então, mas tal como provar que a pedra é pedra. Por quê? Porque nós estamos diante da coisa. Mas o poeta, o escritor, o artista, ao representar essa pedra com a qual a gente se encontra todo dia, ele é capaz de nos mostrar aquilo que a gente vê todo dia, mas como é que eu não prestei atenção? Aí é que está. A arte nos faz prestar atenção nas coisas. Então, a minha opção pelo abstracionismo não é que eu não dava conta de desenhar. Existem outros trabalhos meus aqui no museu, vocês podem até pedir para fotografar, em que eu fazia desenho rigorosíssimo em termos de representação da realidade. Isso era quando eu era aluno, quando eu era estudante. Tem 2 bois aqui desenhados aqui ao lado, que são trabalhos dessa época. Foram fotografias que a professora mostrou para a gente, dizer, eu quero que vocês reproduzam isso daqui. Há um perigo no professor de arte mostrar para o aluno uma foto em que o enquadramento já está feito, em que a distribuição do espaço já foi feito e mandar o aluno copiar. Mas não foi isso, eram fotos de bois e ela queria que a gente não fizesse um enquadramento, mas pegasse a figura do boi e colocasse com a nossa capacidade de ver, mesmo que seja um trabalho alheio. O artista é obrigado a não só saber captar as coisas que vê, mas mostrar essas coisas de forma nova, para espantar o público. Quer dizer, nossa, é lá perto da minha casa, mas eu nunca vi por esse lado. Ou então, nossa, mas a árvore lá de casa, assim, porque isso pode acontecer. O galho da árvore lá de casa não é tão por esse lado aqui, assim, ela faz uma curva. Mas o artista não é obrigado, ele não é máquina fotográfica, ele não vai fazer a coisa tal qual ele é. O que eu acho é que o artista é sempre aquele que propicia o mecanismo da comunicação. É o que pega a realidade, a transforma e dá a conhecer o seu modo de ver, porque o trabalho final é o modo de o artista ver a realidade. E dá ao espectador, ao leitor, a possibilidade de ele, dali, extrair alguma coisa. A primeira coisa que vão querer perguntar sobre um trabalho como esses que estão aqui atrás, ou qualquer outra das minhas gravuras, sejam elas gravuras em metal ou xilo, é que quando é cópia da realidade, digamos, quando é o máximo possível aproximado daquilo que nós
conhecemos e com o que nós convivemos na vida de todos os dias, mais se tornando cada vez mais difícil entender o que o artista fez, quanto menos o artista se refere a essa realidade imediata. Quer dizer, quanto mais ele se afasta dela e cria uma outra realidade. O abstrato, para mim, não foi por não saber desenhar. Eu sabia. Hoje eu não sei mais. Eu não pratico é bom nem lembrar quando. Foi uma opção de linguagem de fazer as pessoas entenderem formas no espaço. Mas isso é uma coisa tão simples. Mas vai colocar no espaço do quadro para saber se é tão simples assim. Se fosse, todo mundo podia fazer, todo mundo podia realizar. Não acho que é por aí que a gente vai entender a arte ou valorizá-la. Na minha opinião, quanto mais complexa e difícil é a obra de arte, melhor. Aquilo que você vê, capta a mensagem, você esquece. Aquela que é mais demorada, aquela que dá mais trabalho, proporciona muito mais prazer. Então, o prazer é muito maior quanto mais difícil fica para o leitor, para o espectador, perceber. Parar e ficar imaginando o que o artista fez, como que ele utilizou o espaço, como que ele compôs em volta do espaço, como ele utilizou a profundidade e proximidade, como foi que ele fez a partir de uma determinada realidade, como que ele criou aquele pedaço da realidade que ele colocou ou na tela, ou no romance, ou no conto. Eu acho que é isso que a arte, a literatura, a pintura, a escultura deve fazer, criar o mundo, mas nunca entregar para o espectador ou leitor facilmente. Não pode simplesmente traduzir, explicar, comentar e ainda justificar. Não, apresenta. Essa é a minha visão. Vocês arrancam daí o que vocês acham. O artista, a única coisa que ele faz é extrair, através do ponto de vista dele, um aspecto ou vários desse mundo e dar a ver ao espectador, ao leitor. E quanto mais ele dificultar, melhor. Sabem por quê? Quando o artista facilita, ele vai facilitar para o gosto do público daquela época, esquecendo da coisa mais importante. O gosto varia, o gosto nunca permanece igual. Por mais que as pessoas tentem dominar e manter o gosto daquele jeito, o gosto muda. E quando o artista que só agradou ao gosto daquela época, o gosto muda, aquele artista acaba esquecido. Eu acho que a arte é isso. É o artista dizer as coisas e o público procurar entender. O dia que eu achar que eu não tenho mais nada para dizer, aquilo que eu estou fazendo, a forma como eu estou fazendo, é hora de eu me conscientizar de que eu preciso parar. E esse foi o Conectar-te de hoje. Gostaríamos de agradecer a participação do artista e escritor Heleno Godoy. Até o nosso próximo programa com muita arte para vocês.